Meus queridos, como vocês estão? Espero que tenham passado a semana bem. Vamos aqui iniciar a próxima etapa do nosso conteúdo, o próximo tema que a gente vai produzir e verificar a nossa escrita ao longo dessa semana. Beleza. O tema dessa semana é como combater a violência institucional no Brasil. Então vamos tentar entender alguns dos recortes dele. Como eu já conversei com vocês, toda vez que o tema pedir como combater, eu posso estruturar um texto que eu aborde o combate somente na proposta de intervenção. É um formato que o Enem tem aceito até então. Então eu vou focar a parte do conteúdo no recorte sobre violência institucional e no Brasil. Então, o que ele está pedindo? Quando eu falo de violência institucional, eu estou falando de uma violência que acontece dentro de uma instituição ou por um representante em nome dessa instituição. É por isso que eu consigo englobar aqui casos de violência policial, casos de violências por vigilantes, por seguranças. Eu consigo tratar casos de, por exemplo, professores que representam, né, uma instituição em sala de aula, que cometem algum ato de violência, seja ela física, seja ela psicológica, e dentro do nosso país, então dentro do Brasil. A gente vai fazer uma chuva de ideias e tentar ver como que esses recortes vão ser aprofundados ao longo do nosso projeto de texto. Então, essa é uma chuva de ideias mais de repertório, sobre repertórios, sobre fontes que eu posso buscar para pesquisar, para poder construir esse texto. A gente vai usar daqui os repertórios da experiência de Milgram e da banalidade do mal da Hannah Arendt. Os outros repertórios eu ainda aconselho que vocês procurem entender quais que eles são, como eles funcionam, porque eu acredito que eles podem ser de muita utilidade em outros temas que eixos temáticos possam ser divididos. Esse da 13ª emenda é um documentário, inclusive ele e Olhos que Condenam. São dois documentários muito bons, estão disponíveis na internet, se eu não me engano um deles está na Netflix. O 13ª emenda é uma análise mais geral do sistema criminal estadunidense. A crítica que o documentário faz é sobre o racismo, ele já está acontecendo de forma estrutural. Então, a emenda estadunidense, ela muitas vezes é feita quase que planejada para que pessoas negras sofram mais com o encarceramento do que pessoas brancas. Um caso de racismo que é reproduzido por uma instituição, no caso deles, a própria justiça, né, é um caso de violência institucional, porque o racismo ele é uma forma de violência. Assim como Olhos que Condenam retrata o caso de um grupo de jovens que é condenado por um crime que eles não realizaram, por um crime que eles não cometeram. Então, é outra crítica sobre como que a associação, muitas vezes, de jovens negros, ela já é da violência, ela já é da culpa, e isso é feito pelo sistema de justiça deles. Então, é outro caso de violência dentro de uma instituição. Esse experimento da prisão de Stanford, ele vai parecer um pouco com o de Milgram. A gente vai aprofundar o de Milgram ao longo da argumentação, mas esse é um exemplo de um pesquisador que fez um experimento sobre como as pessoas reagiam a ordens, quando essas ordens vinham de um nível de autoridade maior. É um experimento que, inclusive, ele tem que ser interrompido, porque ele começa a ficar muito violento, porque o experimento inicialmente ele tentava simular uma prisão, então voluntários aleatoriamente foram decididos o papel de preso e outros o papel de guardas, e o que a gente começa a perceber é que começa a ficar muito violento, porque as pessoas, quando elas agem em prol de um senso de autoridade, um senso de coletivo, elas acham que as ações individuais delas não são tão graves, porque tinham ordens sendo seguidas. Então, é interessante analisar tipos de experimentos sociais assim, porque a gente começa a perceber um pouco sobre o comportamento humano, que é parte do que a gente vai abordar dentro da problemática da violência acontecendo dentro de instituições, porque isso representa um problema mais grave, é mais do que uma ação individual.
recomendo que vocês pesquisem, recomendo que vocês analisem, porque às vezes vocês vão ter mais facilidade de usar outros repertórios diferentes dos que eu vou indicar aqui. Bacana. Nisso, a gente vai agora começar o nosso projeto de texto. E como que a gente começa ele? Pela introdução, marcação da tese e repertório sociocultural. Posso fazer isso de uma vez, posso fazer o projeto de texto de uma vez como um todo. Eu posso fazer esse bloco todo que a gente vai ver nesse vídeo. Eu estou separando por partes aqui para a gente conseguir entender cada uma individualmente, mas não tem uma ordem precisa que essas informações precisam ser preenchidas, não. Por que a gente vai falar da Hannah Arendt e da banalidade do mal logo na introdução? Eu acho uma forma interessante de fazer essa introdução, que seria uma introdução por alusão cultural. A gente viu no nosso último vídeo como que se organizam essas formas de introdução, pelo seguinte: a Hannah Arendt, durante muito tempo, ela procurou entender justamente como acontece a violência dentro de instituições. No caso da Hannah Arendt, ela ficou muito tempo estudando os crimes que aconteceram durante o nazismo na Segunda Guerra, porque durante muito tempo as pessoas pontuavam que aqueles líderes que comandavam aqueles campos de concentração, por exemplo, eles eram muito chamados de monstros, né? Eles diziam que eram atos de monstruosidade que a humanidade tinha reproduzido. E a Hannah Arendt usa essa teoria para dizer que eram pessoas, que é importante a gente relembrar, que pessoas cometem esse tipo de ato, a gente precisa entender o contexto que eles aconteceram para que eles não possam ser reproduzidos. E é nisso que ela diz que a sociedade banalizou atos de violência, atos de... Ela chama de mal, né, mas a gente pode entender aqui como atos de quebra de lei, atos de violência no sentido de ferir o outro, de oprimir o outro, porque muitas vezes a gente trata como esses casos fossem normais, mas na verdade eles não são. E tratar esses casos como normalidade acontece que faz com que eles aconteçam mais uma vez. Então, a gente vai usar esse conceito, aconselho que vocês pesquisem, aconselho que vocês procurem saber da teoria que a Hannah Arendt dizia, que a gente vai conseguir aprofundar na introdução para relacionar com o nosso tema. Então, muitas vezes a banalidade de atos faz com que atos de violência sejam reproduzidos dentro de ambientes institucionais ou por representantes de ambientes institucionais. A gente vai deixar nossa tese em branco, porque a gente ainda não pensou na nossa argumentação. Então, a gente vai voltar depois na argumentação e preencher essa tese. Como repertório sociocultural que a gente vai usar nesse texto vai ser a banalidade do mal da Hannah Arendt e a experiência de Milgram, que a gente vai ver ao longo da argumentação. Aí na nossa argumentação, vou deixar de dever de casa para vocês me dizerem qual é a estratégia argumentativa dos dois argumentos e qual que é a forma de comprovação de cada um, que a gente vai passar por isso por agora. Então, nesse primeiro argumento, a gente vai analisar que os preconceitos existentes nos indivíduos influenciam no problema. Então, eu entendo que a gente não está falando aqui de o que faz cada indivíduo ter atos de violência, mas a gente vai analisar o fato de que as instituições são compostas por indivíduos. E quando uma instituição começa a praticar um ato de preconceito, um ato de ignorância, normalmente isso é um reflexo dos preconceitos individuais das pessoas que têm cargos de autoridade dentro daquelas instituições. A forma de comprovação e desenvolvimento que a gente vai fazer aqui é ilustrar para o leitor as situações que acontecem isso na prática. Então, a gente vai falar de culpabilização da vítima em atendimentos de denúncia. Então, quando a gente, por exemplo, escuta casos de mulheres que foram até delegacias denunciar atos de violência e a gente escuta muito elas relatarem a impressão de não serem levadas a sério, que os policiais durante o atendimento muitas vezes passam a responsabilidade para o ato de violência que ela passou para ela, ou quando a gente vê a famosa pergunta do que ela estava usando, né? Ou se
se quem cometeu é marido ou não, se isso não pode ser resolvido em casa. Então, essa impressão que a gente tem, essa cultura machista que a gente tem, essa impressão que a sociedade tem sobre a mulher, é refletida em atos de violência dentro de delegacias, porque quando eu me recuso a prestar um serviço da sociedade para alguém, que são os casos de policiais que muitas vezes não registram boletins de ocorrência, nesse caso dizendo que é uma briga só, é uma confusão entre namorados, essa pessoa que tentou prestar com o serviço, ela tentou contar com o serviço prestado pela sociedade, que deveria ser ofertado para ela, porque todos nós somos iguais em direitos. Então, se qualquer pessoa nesse país tem direito de registrar um caso de violência, mulheres também têm direito de fazer esse registro, de fazer essa denúncia dentro das instituições que deveriam fazer esse serviço, e isso não acontece, é um caso de uma violência simbólica que acontece com ela. É o mesmo caso de racismo por seguranças, por vigilantes, perdão, que sempre associam pessoas negras à criminalidade, ao roubo, à ilegalidade. Então, a gente usa esses exemplos de problemas da sociedade para associar preconceitos, intolerâncias, ignorâncias que já aconteciam antes, que são um reflexo do nosso comportamento como sociedade mesmo, e como que isso se manifesta no comportamento de instituições com pessoas. A conclusão, a gente vai fazer uma conclusão por esboço da proposta de intervenção, mencionando que a punição e o afastamento das pessoas que fizeram esses atos aconteça de forma eficiente, porque quando eu puno publicamente, por exemplo, um policial que assedia uma mulher durante um procedimento de registro de denúncia, a gente vê casos assim, quando a gente vê casos, por exemplo, de seguranças que cometeram atos injustos e foram fisicamente violentos com pessoas negras, e a gente repercute a punição disso, a impressão que a gente tem na sociedade é que isso não vai ser impune. Então, muitas vezes, esses casos acontecem pela sensação de impunidade, porque a gente já acredita que isso é um ato comum, que isso é um ato banal, e que vai sempre acontecer a partir do momento que eu vejo a divulgação de punições. O segundo argumento, ele vai girar em torno de por que esses atos muitas vezes acontecem especificamente dentro de instituições, né? Então, o primeiro argumento ele foca mais na questão da violência do indivíduo, e aí ele reproduz em um ambiente corporativo, e no segundo, a gente vai tentar entender por que às vezes o ambiente corporativo tem essa tendência a fazer com que um preconceito pré-existente se manifeste de forma violenta. Esse é o que a gente vai comprovar pela experiência de Milgram. Eu coloquei até a imagem aí para a gente conseguir entender melhor como que ela acontecia. Então, o que acontece? Milgram era um cara que ele estava tentando entender até onde a gente justificava os nossos atos por referências de autoridades nossas. Ele começa o estudo, inclusive, tendo o objetivo de tentar levantar uma reflexão sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial, assim como a Hannah Arendt. Então, era uma tentativa de tentar entender se podia ser justificado aqueles atos horrorosos, né, como eu fiz o que me foi mandado, porque a gente tem uma coisa chamada vontade própria. Então, o experimento que ele faz é o seguinte: essa pessoinha que fica com o ele é o cara do laboratório, o cara que está analisando a experiência. Essa pessoa que está do lado dele, que está marcada com é o voluntário, é a pessoa que não sabe de nada que está acontecendo, né? E esse que está do outro lado do risquinho e está com A, ele é o aluno. Como é que o experimento funciona? O aluno, que na verdade está com a pessoa da experiência, né, o único voluntário de um público externo aqui é esse marcado em S, que é ele que está sendo de fato estudado. Ele faz perguntas para esse aluno. E o aluno, ele muitas vezes erra de propósito as perguntas. E aí, a regra é que quando o aluno erra a questão, ele precisa dar um choque de uma certa voltagem nesse aluno.
Então, essa voltagem vai aumentando de acordo com as perguntas que são respondidas de forma incorreta, e é preciso que o voluntário continue dando um choque nessa pessoa mesmo. Então, a ideia do Milgram era entender que, por mais que essa pessoa estivesse no experimento e que estivesse sido cobrado dela que ela fizesse aquilo, ainda não tem como obrigar alguém de fato a fazer algo. Essa pessoa precisa tomar a escolha de fazer aquilo. Então ele queria entender se as pessoas de fato iriam ao ponto de machucar outra porque elas estavam recebendo uma ordem. E o que ele vê nesse experimento é que a maioria dos candidatos, ainda os que duvidavam, os que queriam desistir, quando eles recebiam o comando da autoridade, é necessário que você faça isso, é necessário que você continue, a maioria deles de fato terminava o experimento e de fato tomava aquela decisão que poderia causar um dano para outra pessoa. Então, o traço de comparação que a gente vai fazer isso do problema atual é que muitas vezes, por exemplo, casos de violência policial, casos de mortes causadas por pessoas com uniforme, pessoas que estão prestando um serviço para algum tipo de instituição, sentem que aquela atitude dela ela é mais justificada, porque não é como se fosse um preconceito dele individualmente, um ódio dele individualmente. Ele faz isso em nome de um serviço, ele faz isso em nome de uma ordem. A gente tem essa tendência ao respeito à autoridade, não respeito absoluto, né? Não é isso que o experimento tenta comprovar, mas que eu justifico as atitudes individuais que eu tomo se eu achar que eu estou sendo embasado por um grupo de pessoas que tem uma autoridade maior que eu. Então, é uma linha que a gente consegue tentar entender de alguém que procurou estudar o comportamento humano, teve um resultado específico e a gente vai mencionar esse resultado específico na hora de contextualizar um problema atual. Então, a conclusão que a gente vai fazer nessa é que é necessário alterar esse cenário para que casos de fatalidades injustas não mais ocorram, porque quando a gente trouxer o problema para a atualidade, quando a gente estiver não mais falando do repertório sociocultural, eu aconselho que se citem casos extremos, casos de mortes, por exemplo, casos famosos. Infelizmente, a gente tem muito, né, no Brasil, quando a gente para pesquisar casos de violência policial que tiveram fatalidades e que não foram necessariamente investigados, porque a gente vai trazer essa problemática em específico para fechar o nosso texto. Aí agora a gente volta para preencher a nossa tese, porque vocês lembram que a gente ainda não tinha decidido por linhas argumentativas, qual linha argumentativa a gente ia seguir, então não era possível ainda fazer uma tese especificada. Então a gente volta depois de ter uma argumentação mais fechada e agora a gente já consegue preencher, que a tese a gente vai entender como preconceito e o sentimento de obediência a uma coletividade causam um problema. Meu argumento 1 é entender preconceito e o sentimento de obediência é o meu argumento 2. Agora, na nossa proposta de intervenção, no fechamento do nosso texto, a gente vai resolver um dos problemas abordados ao longo do texto. Então, a gente vai fazer assim. O agente, ele é o Ministério da Justiça, porque eu estou falando de uma questão punitiva, né? Eu vou falar de uma questão punitiva ao longo dessa proposta. A ação é punir as pessoas que perpetuam esses casos de violência dentro das corporações. A gente vai fazer 2 detalhamentos aqui. Eu vou marcar o detalhamento na ação e vou marcar um detalhamento na finalidade. O detalhamento da ação é ao formar comitivas de investigação dentro das instituições governamentais, porque aqui eu estou falando de um problema específico que acontece dentro do governo. Eu estou pensando nisso porque foi assim que eu induzi boa parte da minha argumentação. Mas se o meu texto, por exemplo, falasse de instituições privadas, eu ia falar de instituições privadas. O meio vai ser pelo uso de leis já existentes para casos de violência. Então, o que eu estou sugerindo que seja feito? A gente vai o objetivo, né, o que vai ser feito de fato, é punir as pessoas que cometem esses atos de violência. A forma que a gente vai fazer isso é aplicar a eles leis que a gente já tem,
que especificam a punição de casos de violência. E a informação extra, né, é que isso vai ser feito pela formação de comitivas de investigação. A finalidade, o objetivo é atenuar os casos de agressividade na sociedade, e o detalhamento que a gente vai fazer disso é especificar um grupo específico, assim como a gente já fez ao longo do texto. Então, eu vou dar um exemplo de um grupo da sociedade que passa por essa problemática, que são as minorias, que sofrem por constantes brutalidades. Faço um detalhamento por exemplificação, acho uma forma interessante que a gente marque o detalhamento. E também acho interessante que a gente use dois, para mostrar para o corretor que eu sei fundamentar os elementos da minha proposta, que eu consigo especificar cada um deles, usar as conjunções adequadas para cada um deles na minha produção final. Espero que vocês escrevam. Vou ficar aberta para dúvidas. Qualquer momento vocês podem entrar em contato comigo sobre os elementos, sobre a escrita, sobre alguma parte desse projeto de texto. E eu fico esperando a produção final de vocês. Boa semana, meninos, e até a próxima.